Olá, pessoal. Preparem-se para mergulhar no mundo da literatura russa com a gente. Isso aí. Hoje vamos falar sobre O Mestre e Margarita, de Mikhail Bulgakov. Uma obra, gente, que mistura sátira, fantasia É, e filosofia de um jeito que te deixa pensando por horas depois de terminar. E verdade. sabe qual é o legal? Nossa fonte principal de hoje é um ensaio em vídeo Olha só. do YouTube em português, que analisa o livro. Que legal. Isso é uma perspectiva bem interessante. É mesmo. Esse ensaio destaca como o Bulgakov usa o humor para criticar a sociedade soviética dos anos 30. É. Uma época, né, em que a liberdade de expressão era sufocada. Imaginem só, Moscou, Nos 30. anos 30. Um cenário opressivo onde o próprio diabo resolve aparecer. É verdade. E é nesse contexto que a gente é apresentado a 3 histórias interligadas. A visita do diabo a Moscou, o romance do Mestre de Margarita Uhum. e a história de Jesus e Pôncio Pilatos. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Onde cada peça contribui para a complexidade da obra. E essa complexidade já aparece logo no comecinho. É. No diálogo entre o Berlioz, o crítico literário, e o Ivan, o poeta. Lembra dessa cena? Claro. O Berlioz falando sobre como Deus nunca existiu. E o Ivan só escutando, sabe? Sem questionar. Passivamente. É uma representação perfeita da dinâmica de poder da época e da pressão para se conformar com a ideologia, né? Exatamente. E o Bulgakov usa a sátira Uhum. para expor a hipocrisia do sistema, mostrando o absurdo da situação. Como se ele estivesse usando um espelho distorcido, sabe? Certo. Para mostrar a realidade da sociedade soviética, as falhas, as contradições. E quem melhor para liderar essa subversão do que o próprio diabo? Pois é, o mais intrigante que, mesmo sendo o diabo, o Wolan não é aquele vilão Aquele malvadão. que a gente espera. Não. Ele é mais um observador, sabe? Inteligente, sarcástico, que expõe as fraquezas, a hipocrisia humana. Ele usa truques, artimanhas para causar um caos em Moscou e obrigar as pessoas a mostrarem quem elas realmente são. Ele é quase cativante, entendeu? Para ser o diabo, né? Ele tem um charme, uma inteligência que te faz questionar tudo sobre o bem e o mal. Essa ambiguidade é fundamental. A presença dele perturba a ordem, né? E mostra os limites do dogma, do pensamento rígido. Ele acaba sendo um catalisador para a autonomia, para o pensamento crítico. Sim. Imagina, na Rússia soviética, era uma atitude muito ousada. E não podemos esquecer da Margarita. Ah, Margarita. Ela tá longe de ser a mocinha indefesa, né? Muito longe. Ela é forte, independente, Ok. totalmente dedicada a resgatar o mestre. Ela desafia a representação da mulher na literatura russa da época, né? Fazer um pacto com o diabo por amor. Mostra a lealdade dela, a disposição de ir contra as expectativas. E ela que impulsiona a trama, né? Sim. Fazendo acordos, organizando o baile. Não é uma personagem para se subestimar. Com certeza, a história dela adiciona mais uma camada à exploração da obra. Sobre poder, amor, as escolhas que a gente faz diante de obstáculos, né? Que nos leva a questionar quem são os verdadeiros heróis e vilões e o que significa ser bom ou mal num mundo onde as linhas são tão tênues. Isso que eu ia falar, essa mistura do bem e o mal. Genial. E aí, entre as sacadas do Bulgakov, o romance dentro do romance. A história do Mestres sobre Jesus e Pilatos. Adiciona uma nova dimensão à ideia de verdade e realidade. Sem dúvida, a gente começa a questionar a existência de uma verdade objetiva. Será que tudo não passa de perspectiva? É como se o Bulgakov estivesse falando, não aceite nada como verdade absoluta. Questione tudo, até as histórias que a gente conta pra gente mesmo. Sobre história e fé. E para aumentar a complexidade, ele coloca elementos grotescos, carnavalescos, principalmente ligados ao diabo. A cena no Teatro Variedades, por exemplo. Fantástico. Fantástica. Dinheiro voando, gente enlouquecendo, ganância, materialismo sendo expostos. É hilário e perturbador ao mesmo tempo. Essa cena é a cara do carnavalesco, que o ensaio fala, né? É uma inversão das normas, das hierarquias. Um espaço de subversão, de crítica, onde a realidade é suspensa. E essa energia não fica só no teatro, né? Ela está em todo o romance. Momentos de absurdo, caos controlado, transgressão. O baile do diabo, o vu da Margarita, as travessuras do Behemoth. É como se ele, Bulgakov, né, convidasse a gente a sair da realidade e abraçar o absurdo, o grotesco, o inesperado. E a fazer isso, ele nos incentiva a questionar nossas crenças, nossas suposições.
Incrível, né? Mas me fala uma coisa. Diga. Falando do diabo, o ensaio menciona que o nome Behemoth, o gato falante. O Behemoth. O gato. Tem conexões bíblicas, né? Sim, com figuras como o próprio Behemoth e o Azazel. Olha só. Interessante, né? Cada personagem é como uma peça de um quebra-cabeça. É. Que quando junta, revela um significado maior. Exatamente. Estou até com vontade de reler o livro prestando atenção nesses detalhes. Nosso mergulho hoje é só um gostinho, né? Do mundo de um mestre Margarita. Como se a gente estivesse abrindo a porta para um jardim secreto. Mas explorar só um cantinho. Tem muito mais para descobrir. E é isso que torna essa obra tão fascinante. É. Ela oferece um vislumbre da condição humana. Das nossas lutas com poder, liberdade, a busca por significado. Exato. Falando em busca por significado. O que me intriga é a representação de Jesus e Pôncio Pilatos no romance do mestre. Parece uma abordagem diferente da bíblica, né? Sim, o ensaio destaca que o romance foi escrito num período na Rússia, em que estava rolando um movimento para entender Jesus como figura histórica. Entendi. E não só religiosa, sabe? O Bulgakov usa o romance dentro do romance para explorar essas diferentes interpretações. Então, o mestre, influenciado por esse contexto, retrata Jesus com foco na humanidade, na vulnerabilidade dele. Até o nome que ele usa, Yeshua HaNozri, enfatiza esse lado humano. Bem diferente da imagem tradicional, né, que a gente está acostumado. E o Pilatos também. Ele não é só o governador romano que condena, né? Não. Ele é um cara que luta com a consciência dele, assombrado pela decisão. Isso nos faz pensar nos diferentes lados da história, nas nuances que às vezes a gente ignora e levanta questões sobre a própria verdade, em qual versão a gente acredita, como o poder influencia a história. Uau. São questões profundas. Não é à toa que o mestre acaba no macilo, né? Mas essa discussão toda tá me dando vontade de me aprofundar mais para entender esses significados, os simbolismos. Mas antes de prosseguir, acho que seria legal a gente falar dos outros membros da comitiva. O ensaio menciona os nomes interessantes, né? Sim. Com conexões bíblicas. É verdade. Por exemplo, Koroviev. O Koroviev, sim. O nome dele é parecido com a palavra russa para vaca. Sério? E o ensaio sugere que isso pode ser uma crítica à idolatria do bezerro de ouro. Entendi. Sabe? E aos perigos da fé cega. Ele é o tradutor do Waller, sempre envolvido em situações que expõem a ganância e a superficialidade, né? É incrível como o Bulgakov coloca essas nuances, né? Referências bíblicas no romance. E tem o Azazel também. É verdade. O nome dele lembra o Azazel bíblico, um anjo caído ligado à tentação, ao pecado. É ele que dá o creme para Margarita, que se transforma, né? Exatamente, marcando a entrada dela no mundo sobrenatural. É como se cada membro da comitiva representa-se um aspecto da tentação, da fraqueza humana. Sem dúvida. E o Abaddon? O Abaddon? Que significa destruição em hebraico. Nossa. Ele representa o lado mais sombrio do poder do diabo, a força da aniquilação que muitas vezes acompanha a mudança social. É como um lembrete de que o progresso tem um preço. E que o caminho para um mundo melhor pode ser difícil, né? É verdade. Mas voltando ao mestre, o ensaio fala de um contraste interessante no estilo de escrita. Ele fala sobre isso. Enquanto Bulgakov é modernista, com jogos de linguagem, subvertendo as normas, a escrita do mestre sobre Pilatos é mais naturalista. Mais descritiva, né? Com foco nos detalhes, na narração objetiva. Um choque de estilos. Mas com certeza proposital. Bulgakov não ia fazer isso por acaso. O ensaio sugere que essa escolha pelo naturalismo é uma paródia do próprio movimento. Interessante. Afinal, quem decide o destino do mestre? O diabo. Indo quanto aos princípios do naturalismo, né? Que loucura! Que defendem a influência do meio social e da hereditariedade. O Bulgakov subverte até as convenções literárias que ele usa. Exatamente. É isso que torna a leitura tão fascinante, tão desafiadora, como se ele dissesse: não se acomodem com uma única perspectiva. Continuem questionando, explorando. Falando em explorar, acho que a gente podia falar mais do mestre e do Ivan. Verdade, eles acabam um pouco ofuscados pelo Roland, né? E pela comitiva. É importante a gente analisar as lutas do mestre
como artista, a transformação do Ivan. As experiências deles se conectam com os desafios do próprio Bulgakov, né? É verdade. Com a censura. E com os temas do romance. O mestre, por exemplo. Ele é atormentado pela rejeição do romance dele. É a clássica luta do artista contra uma sociedade que não entende. Que tenta sufocar a arte. É como se o Bulgakov estivesse falando por ele, expressando as frustrações dele com a censura. O próprio Bulgakov teve dificuldades para publicar. O Mestre e Margarita só foi publicado depois da morte dele. Nossa. Imagina o clima da época. O isolamento, a queima do manuscrito. Nossa, demonstra o impacto que as pressões sociais podem ter sobre o artista. Mas ele encontra conforto no amor da Margarita. Ela se torna a defensora dele. A voz dele no mundo que o rejeita. E a fé dela no mestre destaca o poder do amor, da lealdade. Sem dúvida! É ela que impulsiona a história dele. E a redenção. E por falar em redenção, a jornada do Ivan também é importante. É verdade. Ele começa como um cara ingênuo, né? Repetindo o discurso do partido. Sem pensar criticamente. E de repente ele é jogado nesse caos. Sobrenatural. Como se ele tivesse acordado de um sonho. Finalmente enxergasse a realidade. A sanidade dele é questionada. Mas é nesse questionamento que ele se descobre. Exatamente. E essa transformação mostra o papel do diabo como um catalisador da mudança. É por causa do Voland que o Ivan se liberta do dogma. É o diabo como uma força de mudança. Que leva ao crescimento. Mas mudando um pouco de assunto, lembrei de um ponto do ensaio sobre o humor do Bulgakov. Sim. A sátira, como uma crítica ao sistema soviético. O humor e a sátira não estão ali só para divertir. Eles têm um propósito. É como se ele usasse o riso como arma. Para expor os absurdos. A hipocrisia. De ousadia, né? E essa ousadia que torna a obra tão relevante. Ela nos lembra que o riso pode ser uma ferramenta poderosa para clicar, questionar. É verdade. É essencial para a gente crescer. Sim, por falar em crítica, a gente podia analisar o conceito de carnavalesco. Me deixou curioso. É como se Bulgakov estivesse promovendo uma festa literária com caos controlado. E subversão. A cena no Teatro Variedades. É perfeita para ilustrar isso. Dinheiro voando. Uma inversão da realidade, onde as regras não valem mais. E essa energia vai além do teatro. Sim. O baile do diabo. Os convidados, os rituais. Mas, afinal, o anfitrião é o próprio diabo. O voo da Margarita, as travessuras do Berrimo. Tudo contribui para essa atmosfera de subversão, de humor negro, de crítica. É como se ele convidasse a gente a questionar o que é normal. A ver o mundo de outra forma. Mas e a representação de Jesus e Pilatos? Sim. O ensaio fala que essa parte é crucial para entender a obra. A visão do Bulgakov é diferente da tradicional. Sim, ele humaniza Jesus, mostrando a vulnerabilidade. Os dilemas. Bem diferente da figura intocável, né? Que a gente está acostumado. E isso se estende para Pilatos também. Verdade. Ele não é o vilão da história. Não. Ele é um homem dividido entre o dever e a consciência. É como se o Bulgakov pedisse para a gente repensar a história. Questionar as versões. Buscar uma compreensão mais profunda. E essa busca também vale para a obra do Bulgakov. É verdade. O Mestre e Margarita exige atenção, disposição para questionar. Olhar crítico. É um romance que nos desafia a ir além, a desvendar as camadas. E nesse processo, a gente é confrontado com questões sobre o bem e o mal. Liberdade, opressão, fé, razão. Exatamente. E falando em camadas de significado, o ensaio destaca a importância do baile do diabo e a conexão com o Apocalipse. Mas vamos ficar interessantes agora. O baile é descrito como um espetáculo de extravagância, sabe? Grotesca, uma reunião dos condenados. Nossa. Um turbilhão de desejos, tentações e, no fim, julgamento. É como uma festa vinitro, mas com um toque sinistro. Entendi. E a Margarita, como anfitriã, experimenta tudo isso. A transformação dela em bruxa permite que ela veja esse reino sobrenatural e testemunhe os desejos mais obscuros da humanidade. Que contraste com a Moscou dos anos 30, né? O Bulgakov cria um universo paralelo, um reino de fantasia onde as regras da realidade não se aplicam.
E nesse reino ele explora temas de poder, corrupção, as consequências das nossas ações. Os que participam do baile não são figuras aleatórias. Eles representam pessoas que sucumbiram aos seus desejos. É como um conto de advertência, né? Um lembrete de que as nossas escolhas têm consequências. Isso, tanto nesta vida quanto depois. E o ensaio conecta o baile com o Apocalipse. Os personagens, o cenário, a atmosfera, tudo lembra a ideia de destruição e julgamento. É como se o Bulgakov usasse o baile como uma metáfora para o fim dos tempos. O colapso de uma sociedade. Lembre-se que o livro foi escrito durante um período de muita mudança na Rússia. A ascensão do stalinismo, a supressão das liberdades. Faz sentido. O baile pode ser visto como um reflexo do caos, da incerteza da época. É como se ele dissesse assim, olha para tudo isso. O mundo que vocês conhecem está desmoronando. É isso. Vocês estão preparados. E o ensaio também fala sobre como a justiça é aplicada no baile. É mesmo? Não é a justiça tradicional, mas um tipo de justiça kármica, cósmica, sabe? Os que fizeram mal são punidos de maneiras que se encaixam nos seus crimes. Muito interessante. É como se o Bulgakov criasse a sua própria versão de justiça divina com o diabo e a comitiva, agindo como agentes de um poder superior. Essa visão destaca a subversão do romance, né? Sem dúvida. O Bulgakov desafia as nossas ideias sobre o bem e o mal. Certo e o errado. Mostrando que as linhas são tênues. Um lembrete de que o universo é um mistério. E que, às vezes, o caos, a disrupção, podem trazer mudança. É verdade. E até justiça, de um jeito. De um jeito distorcido. E chegando ao fim do nosso mergulho, vale a pena pensar na relevância do livro. Apesar de ter sido escrito na Rússia Soviética, os temas de poder, liberdade, a busca por significado são universais. É um livro que fala da condição humana, né? Sim. Das lutas que todos enfrentamos no mundo complexo. É verdade, e nos lembra do poder da literatura para nos desafiar, nos fazer questionar, despertar a imaginação. E que tudo isso significa para nós, leitores. Significa que O Mestre e Margarita é um livro que merece ser lido e relido. Um texto que a cada leitura revela novas camadas. É um chamado para a gente abraçar a ambiguidade, questionar a autoridade, encontrar o humor nos momentos difíceis. É um lembrete de que o mundo é cheio de mistério, de maravilhas. E que, às vezes, a verdade está nos lugares mais inesperados. Como o Bulgakov mostra, às vezes o diabo está nos detalhes. E com essa frase, chegamos ao fim do nosso mergulho, O Mestre e Margarita. Esperamos que vocês tenham gostado. E se inspirado a ler, a reler essa obra. Até a próxima, pessoal. Continue questionando, explorando e pensando criticamente. Tchau, tchau, tchau.